Vírus, mas enquanto isso a gente vai falar com a Denise Campos de Toledo. Denise, como que está a reabertura do dólar, o mercado com toda essa situação? Olha, nervosismo, isso já era mais do que previsto, não apenas pela decisão do Trump, mas desde ontem, quando foi declarada a situação de pandemia e o aumento dos números de casos, porque, na verdade, a pandemia é apenas o reconhecimento de uma situação que já vinha sendo noticiada. Agora, fica o grande temor, do ponto de vista econômico, dessa paralisação de atividade de vários setores. O setor de serviços pode ser muito castigado, por mais que os governos injetem recursos em circulação, que haja redução dos juros, empresas vão ser castigadas por causa dessa situação. Elas têm de continuar pagando salários, elas têm de continuar arcando com compromissos e vão ficar sem atividade. Isso vale para a Europa, vale para outros países que estão também tratando da epidemia através de quarentena, de interrupção de várias atividades, é o setor de turismo. E o Brasil também pode ter problemas por causa disso, pela relação até com outros países, dificuldade de compra de componentes, há uma possibilidade de paralisação de atividades aqui, porque o Brasil está começando a entrar naquela fase de aceleração do número de casos, inclusive se prevê um aumento muito forte. Em consequência disso, o dólar aqui no Brasil acompanha a maré internacional, logo na abertura já passou da marca dos R$5, com alta de 6,25%, agora ele recuou um pouco para a faixa dos 4,98%, o Banco Central está atuando, há uma certa resistência, o mercado tem esses pontos de resistência, inclusive em análise gráfica sempre se considera isso. Então ele bate em determinado nível, recua um pouquinho, agora se ultrapassar ele vai buscar um outro patamar e é possível que ele continue rodando na patamar dos R$5, enquanto se tenta ter uma previsão do que pode acontecer. Agora fica aquela grande dúvida também quanto à forma como o governo irá atuar do ponto de vista econômico. Em termos de estratégia, a área de saúde tem dado indicações de que está se preparando para uma situação mais grave. Agora, do ponto de vista econômico, nós vamos pegar o país numa situação de desequilíbrio das contas públicas, com discussões sérias no Congresso. Ontem o governo sofreu uma derrota importantíssima, a questão do BPC, que pode impor gastos anuais da ordem de mais de 20 bilhões de reais. Isso faria o governo estourar o teto dos gastos. Ainda não está resolvida aquela situação das emendas parlamentares, se 15 bilhões vão ficar mesmo nas mãos aí do relator para as emendas parlamentares, ou se o governo vai ter acesso a esses recursos e discutir a possibilidade, por exemplo, de essa fatia que ficaria com os parlamentares, de uma parte ir para os gastos com relação à saúde, cerca de 5 bilhões. O governo ainda pode recorrer à justiça, porque se não houver fontes de recursos para bancar essa nova despesa com relação ao BPC, o governo pode alegar, inclusive, inconstitucionalidade da decisão do Congresso. Mas é toda uma situação em aberto, o governo está garantindo aí mais liberação de recursos através dos bancos públicos, exatamente para tentar minimizar essa situação para as empresas de um modo geral. Agora vamos ter certamente mais um dia de muita turbulência nos mercados. Na Europa as bolsas estão tendo quedas muito acentuadas na faixa de 5%, de 6%. Enfim, o Brasil tem que administrar essa questão fiscal que já estava em aberto, que já é muito grave e ao mesmo tempo vai ter de lidar com a necessidade de ampliar gastos para fazer frente ao controle da epidemia e fazer frente aos danos que ela possa causar do ponto de vista financeiro. Denise, só para fechar, como é que ficam essas discussões sobre o ajuste fiscal e o coronavírus? Alguns economistas desde o começo da semana falando sobre isso, né, Denise? O governo certamente vai ter de lidar com duas frentes aí de atuação. De um lado é preservar estruturalmente as condições para seguir com o ajuste fiscal, discutir as reformas, tentar acelerar as discussões positivas em relação ao que pretendia fazer a tal agenda econômica. Agora, emergencialmente, ele pode ter de calibrar o orçamento e alguns gastos, obtendo inclusive autorização do Congresso para esses gastos, para poder fazer frente ao avanço do coronavírus. Então é uma situação bastante complicada. Nós tivemos ontem várias reuniões, o ministro Paulo Guedes, presidente do Banco Central, junto com lideranças do Congresso, para tentar buscar uma saída. Por enquanto não tem uma estratégia definida, eles não conseguiram administrar, levaram um susto com essa aprovação dos valores dos gastos maiores com o BPC, que é o benefício de proteção continuada, que tem um aspecto social importante, mas é totalmente fora de hora, impraticável. Não tem como caber no orçamento essa despesa adicional de cerca de 20 bilhões anualizada.